Getúlio Vargas concluiu sua carta-testamento escrevendo: "Saio da vida para entrar na história". Depois das últimas manifestações contra o governo Bolsonaro, nós podemos inverter essa frase. Getúlio Vargas ressuscitou, voltou da história e está mais vivo do que nunca na política contemporânea do Brasil. No ato de 3 de julho, em São Paulo, a Juventude Socialista do PDT de São Paulo levou a bandeira com a imagem de Getúlio Vargas e uma bandeira com a imagem de Leonel Brizola para o ato, ao lado de vacina, trabalho, fora Bolsonaro. E isso com certeza chamou a atenção das pessoas que estavam no ato e das pessoas que acompanharam as notícias sobre o ato na televisão ou nas redes sociais. A CNN Brasil dedicou um bom tempo da sua cobertura do ato na TV para chamar a atenção para essas bandeiras. O Brasil Independente fez um recorte que eu vou deixar na descrição. Vale a pena conferir. E no último domingo, 24 de julho, mais uma vez, a JS levou Getúlio, Jango, Brizola e outros líderes trabalhistas históricos para as ruas do Brasil. É simbólico ressuscitar Vargas e absolutamente necessário nesse momento do Brasil. Getúlio Vargas é um dos personagens mais complexos da nossa história. Mas nós podemos resumir da seguinte maneira: o Brasil era um antes de Vargas e depois de Getúlio Vargas, o Brasil é um país completamente diferente. Getúlio Vargas representa o projeto de um Brasil moderno, próspero, com justiça social e soberania nacional, que emancipa sua gente, que valoriza sua cultura e as suas cores. Como bem disse William Rodrigues, presidente nacional da Juventude Socialista do PDT. Tiago Manga, em texto publicado no Brasil Independente, fala: Getúlio Vargas, que embora tentem esconder e vilanizar, foi e é um herói da pátria, que criou a CLT, a Petrobras, a CSN para ficar no básico. O que ele criou mesmo foi uma ideia de país, um projeto nacional que apostava como protagonista no povo brasileiro. Deveria ser óbvio, mas não é. Amanda Salgado, presidente da Juventude Socialista do PDT de São Paulo, comentou sobre o ato de 24 de julho. O bolsonarismo fala em patriotismo, mas patriotas somos nós, que defendemos historicamente o interesse nacional, a soberania política, a independência econômica, as nossas estatais a partir de um projeto nacional de desenvolvimento feito por e para os brasileiros e brasileiras. Estaremos cada vez maiores nas ruas, retomando o legado daqueles que arquitetaram o Estado brasileiro e construíram o Partido Democrático Trabalhista. E não recuaremos um milímetro frente à perseguição covarde que temos sofrido. Quando nós falamos de Getúlio Vargas, estamos falando da Revolução de 30, da Constituição de 34, do Estado Novo, do trabalhismo, do nacional-desenvolvimentismo, ou seja, de um projeto de Brasil, que, em sua essência, é um projeto que foi interrompido. É uma nação adiada, como Ciro Gomes fala na primeira parte do seu livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. A Revolução de 1930 mudou a face do poder do Estado brasileiro, afastando do poder central a política do café com leite, que queria manter o nosso país dependente da sua agropecuária, e estabelecendo um novo consenso em torno do desenvolvimentismo e do papel central da industrialização para superar o subdesenvolvimento. O capital privado, lá como hoje, era pequeno e originado da produção agrícola, conservador e arisco à novidade modernizante. Não tinha nem condições, nem interesse em levar essa empreitada à frente. Então foi com o Estado brasileiro intervindo diretamente na mobilização de recursos inalcançáveis pela força do capital privado local que Vargas criou nossa indústria de base e energia, assim como a infraestrutura complexa necessária a esse salto. Esses recursos vieram de 3 fontes: impostos, emissão de moeda e principalmente de empréstimos externos, na época de custo barato e de longo prazo.
e que eram indispensáveis para a importação de bens de capital. Ele também foi muito hábil na condução da política externa num período de grandes tensões que levaram à Segunda Guerra Mundial, posicionando o Brasil de acordo com os interesses nacionais do seu projeto de desenvolvimento. E foi exatamente no momento em que se acelerava a industrialização no Brasil, com a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, da Companhia Vale do Rio Doce em 1943 e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 1945, que Vargas foi deposto pela primeira vez. Em 1950, o Brasil já enfrentava grandes gargalos, dificultando seu desenvolvimento industrial e crescimento, sendo os mais importantes a falta de energia elétrica e de petróleo e a precaríssima rede de transportes nacionais. Mas, mesmo com toda a oposição das forças antinacionais que operam em nosso país desde sempre, a nossa então jovem democracia chamou para comandar o Brasil mais uma vez o velho Getúlio. O tenentismo tinha hegemonizado no Brasil a crença de que precisávamos nos industrializar para superar o subdesenvolvimento. Esse consenso foi fundamental para celebrarmos um projeto nacional do qual Vargas foi símbolo até o golpe de 1964. Vargas queria um Brasil onde o crescimento econômico estivesse associado aos avanços sociais. Daí a industrialização do Brasil, seguida da consolidação das leis trabalhistas, da criação do salário mínimo, o aumento real do salário, entre outras coisas. O voto feminino, etc., coisas importantíssimas para os avanços sociais e políticos da época. Diferente do milagre brasileiro da época da ditadura, onde o crescimento econômico não estava associado aos avanços sociais. O trabalhador não acompanhava esse crescimento todo, aumentando assim a desigualdade e a concentração de renda. Quando eu falo Vargas, não é Getúlio Vargas sozinho. Vargas reuniu em seus governos agentes políticos de diferentes setores da sociedade brasileira que, no contexto da crise da República Velha, queriam mudanças na sociedade brasileira. Jovens oficiais do Exército, o tenentismo, intelectuais, elites locais e regionais que não estavam contempladas pela política do café com leite, os trabalhadores dos grandes centros urbanos. Tinha gente de direita, de esquerda, conservador, marxistas, católicos, ateus, mas todos em torno de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. O nacionalismo de Vargas era a valorização do nacional, no sentido de criar os meios para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento econômico, na indústria, no campo, o desenvolvimento urbano, social, cultural, pensar no brasileiro, homens e mulheres, no nosso povo. Não era um patriotismo de goela, isto é, de usar os símbolos da pátria, como o hino, a bandeira, para encobrir falcatrua. Vargas sofreu forte oposição daqueles que se beneficiavam do arranjo político e socioeconômico da República Velha. Os grandes latifundiários, as elites nacionais mancomunadas com o capital estrangeiro, ou seja, a elite do atraso, como diz o Gessé Souza. Uma elite com mentalidade escravagista, brasileira só de nome, porque sempre mirou no estrangeiro. Essa elite, que dona dos meios de comunicação, promoveu um implacável ataque difamatório à pessoa de Getúlio Vargas e ao governo Vargas, e que, junto com outras maquinações, levou às últimas consequências com o seu suicídio em 24 de agosto de 1954. Mas não parou por aí. O legado de Vargas foi levado adiante pelo Partido Trabalhista Brasileiro e os seus herdeiros políticos. João Goulart, cujas reformas de base eram um aprofundamento do projeto nacional de desenvolvimento de Getúlio Vargas. Leonel Brizola, que voltou do exílio sem esquecer nada, como disse Maluf, e ainda bem, e que deu continuidade ao Partido Trabalhista ao lado de tantas figuras importantes para a história política brasileira. E hoje, Ciro Gomes, que traz o trabalhismo para o século XXI e propõe um projeto nacional de desenvolvimento para sair dessa encalacrada que o Brasil se meteu. Por essas e outras, aos 91 anos da Revolução de 1930, aos 84 anos do Estado Novo,
Aos 67 anos do suicídio de Vargas e da escrita da Carta Testamento, é absolutamente necessário para o Brasil ressuscitar Getúlio Vargas. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Ei,